Próxima de atingir uma marca histórica no Majestoso, a Ponte Preta tem hoje à noite a chance de se aproximar ainda mais da 10ª vitória jogando no Moisés Lucarelli. Com os 2 triunfos seguidos dentro de casa nessa Série B, a Macaca chegou à marca de 995 vitórias no Majestoso. E contra o Novo Horizontino na noite de hoje, a Ponte pode chegar ainda mais perto de alcançar esse feito histórico. Partida essa que está marcada para 7 horas da noite na Casa da Alvinegra. A gente sabe que o Novo Horizontino está vindo de, se não me engano, são 2 vitórias, né? O último jogo venceu também, que é um time diferente do Paulista, então um time mais maturado. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, é um adversário que é importante a gente conseguir a vitória, porque está um ponto à nossa frente. E a gente tem que fazer prevalecer o favor, a questão de jogar em casa, né? Destaque da Ponte nessa Série B, Kaique França ganhou a titularidade no começo da competição e hoje é peça fundamental na equipe de Hélio dos Anjos. Palma, Kaique França! Desde que eu cheguei aqui na pré-temporada, até mesmo antes de me apresentar na Ponte, eu me preparei, eu treinei, tentei chegar aqui o melhor fisicamente possível e desde que eu cheguei aqui, eu tenho treinado e tenho me dedicado para se chegasse o momento de eu jogar, eu estar preparado e tentar jogar da melhor maneira possível. Após a partida contra o Novo Horizontino, a Ponte Preta vai encarar uma sequência de jogos nada agradável. Na sexta-feira que vem, a Macaca viaja a Salvador para enfrentar o líder Bahia. E na sequência ainda tem Chapecoense e o Sport pela frente. Todos os times que estavam na Série A do ano passado. A gente sabe que são 3 adversários que vieram da Série A, 3 adversários muito difíceis. A gente sabe que o jogo contra eles vai ser de extrema dificuldade, mas se a gente conseguir manter o nível, de pelo menos pontuar fora de casa, em casa fazer o dever de casa, que é a vitória, eu acho que a gente sempre vai estar brigando lá em cima. Mas com um foco somente no Novo Horizontino, o elenco sabe que para encostar no G4 da competição precisa dos 3 pontos hoje à noite. Para esse confronto, o Hélio dos Anjos não vai poder contar com o lesionado Fábio Sanches. O zagueiro, que saiu ainda no primeiro tempo no derby, não reuniu condições de jogo e vai dar lugar a Fabrício. Outro desfalque para essa partida é o atacante Echaporã. O jogador sentiu um desconforto muscular e não vai a campo contra o Novo Horizontino. Para o lugar dele, Hélio deve optar entre Gabriel Venâncio ou Fecim. De resto, o técnico deve manter a mesma base que vinha atuando nas últimas partidas, com Kaique França no gol, Norberto, Thiago Oliveira, Fabrício e Jean Carlos na zaga, Felipe Amaral, Ramon Carvalho e Leonaldi no meio e fechando o ataque, Danilo Gomes, Fecim ou Gabriel Venâncio e Luca. Para os interessados em comparecer ao Moisés Lucarelli, os ingressos para a partida de daqui a pouco continuam sendo vendidos na bilheteria do estádio até o horário da partida e também na internet pelo site futebolcard.com. Leandro Polis, um dos maiores narradores esportivos do rádio brasileiro, vai narrar pela Rádio Bandeirantes, 7 da noite, partida da Ponte contra o Novo Horizontino. Oi, Polis, um abraço para você, boa tarde, a sua expectativa, você que participa aí, direto do Estúdio A da Rádio Bandeirantes, a melhor programação esportiva do rádio, diz aí, Polis. Tudo bem, Batista? Um abraço para você, um abraço para quem está nos acompanhando. Realmente, hoje é dia, né? Sexta-feira 13 e a Macaca busca uma vitória em casa. Aliás, a Ponte segue invicta em Campinas, ainda não sofreu nenhum gol. Nos 4 jogos que foram realizados, 3 no Moisés Lucarelli, o empate contra o Grêmio e as vitórias sobre CRB e Brusque. E empatou o último derby em Campinas, né? 0-0, então a Ponte ainda não sofreu nenhum gol em Campinas e evidentemente que o torcedor espera que isso ocorra. Mas tem que manter o equilíbrio, afinal de contas, ou buscar o equilíbrio. Porque se ainda não sofreu gols em Campinas, tem só 3 gols até o presente momento. É um dos piores ataques desta competição. Mas é uma grande chance jogando em casa contra um time que vem de 2 vitórias, o Novo Horizontino. É comandado pelo Alan Al, que passou recentemente pelo futebol de Campinas, foi treinador do Guarani. E vem, repito, de 2 vitórias, a Ponte busca, evidentemente, um resultado positivo e tem tudo para vencer. E pode até, Batista, apesar de estar na 10ª colocação nesse momento, de terminar, é difícil, depende de uma combinação de resultados, mas pode até terminar no G4 da Bezona em caso de vitória hoje à noite. Vamos
Vamos dar uma olhada aqui nesta entrevista. Lateral esquerdo, Romário, capitão do Novo Horizontino, falando sobre o duelo contra a Macaca. Veja aí. Independente se o jogo é fora ou em casa, os jogos da Série B são jogos muito difíceis. A gente vem de 3 empates fora de casa, onde fizemos bons jogos e a gente está colocando como meta procurar essa primeira vitória fora de casa. Eu acho que ela é muito importante para dar continuidade naquilo que a gente vem fazendo na competição e principalmente para trazer mais confiança ainda. Bom, CH, você que vai comentar o jogo na transmissão do Boles pela Rádio Bandeirantes, Echaporã não está na concentração, portanto vetado pelo departamento médico. O técnico Hélio dos Anjos tem 2 opções. Ou ele coloca no time, muda o esquema tático, o Alisson, que é volante, joga com 4 volantes, ou ele coloca, como a nossa escalação ali mostrou, Gabriel Venâncio ou Fecim para substituir o Echaporã. O que você faria? Olha, Batista, tanto um quanto o outro são jogadores que estão sem ritmo de jogo, né? Eu prefiro o Fecim porque eu conheço mais, mas vai resolver o problema, não dá para apostar, né? O Echaporã que está saindo, ele está saindo por contusão, não é isso, Batista? Então, e ele também não estava rendendo, a gente chegou a discutir a semana toda, põe Echaporã, tira Echaporã, coloca Alisson, tira Alisson, de qualquer maneira, a Ponte joga em casa. Eu acho que o Fecim seria, pelo fato de eu conhecer, não está errado o Gabriel Venâncio não está errado, mas o Fecim eu conheço mais, eu acho que ele pode receber uma oportunidade. Por que não? Como ele rendeu lá atrás com o Gilson Klena, pode ser um momento aí para ele reaparecer no time titular da Ponte. Não é certeza de sucesso, mas eu faria isso. A minha preocupação, Batista, a gente tem debatido, o Tigrão, eu, você, o Gleger, a semana toda sobre a Ponte em relação a ela tomar a iniciativa da partida, e isso me preocupa pelo lado esquerdo de defesa. O Giancarlo fez um bom derby, o Fabrício fez um bom derby, mas eu, como tenho uma desconfiança bem grande no trabalho dos dois, eu tomara que ali o Hélio dos Anjos tenha conversado muito com eles, mas defensivamente do lado esquerdo eu tenho essa preocupação. É um jogo também, como é o caso do Fecim, caso ele entre, de afirmação também para o Fabrício e para o Giancarlo. É a regularidade. De repente eles vão bem, mas eu estou preocupado com isso. É um jogo muito igual, que a Ponte, eu não preciso dizer, ela tem a obrigação de vencer, mas o Novo Horizontino é um time muito perigoso, vem de 2 vitórias aí, e é bom que a Ponte esteja bastante concentrada, porque eu entendo hoje o jogo contra o Novo Horizontino ser um jogo para a Ponte de muito risco, Batista. Olha, o Hélio dos Anjos tem outras opções, né? Ele tem o Douglas Santos, Dodô, falaram maravilhas desse Dodô, diz que é muito bom jogador. Tem o Leandrinho, que vai, portanto, pela primeira vez figurar no banco de reservas, mas também é uma opção. E o outro é Ramírez. Então ele tem 5 opções para suprir a ausência do Echaporã nessa partida contra o Novo Horizontino. E aí, Tigrão, a sua análise, quem é que você mandaria para a arena e também se você é favorável, no caso, se ele quiser, já que está entrando muito bem, né, o Alisson, a mudança de esquema tático com 4 volantes. Eu acho para jogar em casa muita coisa 4 volantes, muita gente. Ah, mas o Alisson chega bem, o Leonardo também chega, não é? O Carvalho também chega, só que é o seguinte, fica muito pesado o time, eu acho. E a Ponte, que já tem imensa dificuldade para fazer essa bola chegar à frente, vai ter mais ainda, né? Então, vamos aqui por silogismo puro, exercício de lógica. Echaporã eu já sei o que ele pode render, já vi, e é muito pouco, pelo menos por enquanto, tomara que evolua. Esse outro menino que está cotado aí, Venâncio, nós não vimos ainda. Um pedacinho de jogo e tal, Gabriel Venâncio. Não conheço, não posso ter um juízo de valor formado. Então, entre um que eu já sei o que pode render, que está fora contundido. O outro que a gente não avaliou ainda com um pouco mais de profundidade. E um que nós já vimos muito e sabemos onde ele pode chegar, eu tenho que dizer o seguinte, Fecim, eu começaria o jogo, mas
sem pestanejar, mas faz tempo que não joga tal. Mas o Fecim já fez gols, já fez gol de cabeça, já fez gol de perna direita, já fez gol de perna esquerda, tem aí 5 ou 6 gols, já tem uma certa aclimatação ao time. Ah, mas estava no grupo do Paulista, mas tem um monte aí que estava no grupo do Paulista e que foi bem. O Fecim encheu os olhos? Não, mas o Fecim, com a média de rendimento que nós já conhecemos, é superior ao Echaporã, pelo menos até agora. Tem a questão do ritmo de jogo, né? E o Gabriel Venâncio talvez seja uma boa opção, mas eu não posso falar nada ainda que eu não tenho uma avaliação firmada a respeito do jogador. Então, resumindo em síntese, e por lógica, um eu conheço e sei o que já rendeu. O outro eu conheço que está saindo do time e também sei o que não rendeu. E o outro eu ainda não tenho um juízo de valores formado a respeito dele, que é o Venâncio. Resumir. Portanto, lógico que eu escalaria o Fecim.